como uma máfia onde quase ninguém delata, que está infiltrada em toda a Europa e que até os governos europeus dizem que é quase impossível combater, se tornou a mais poderosa do mundo hoje? Hoje vamos conhecer mais um pouco sobre a 'Ndrangheta, a máfia calabresa italiana que domina tudo nas sombras. A 'Ndrangheta começou a se formar no sul da Calábria durante o século XIX, consolidando-se em comunidades rurais a partir de 1861, logo após a unificação da Itália. Suas raízes como grupo rural de agricultores e camponeses basearam-se em contexto agrário. Surgiu originalmente no interior da Calábria, onde pequenos agricultores e trabalhadores rurais se organizavam em grupos de vigilantes ou bandoleiros para lidar com a opressão dos grandes latifundiários. A pichoteria. Nos anos de 1880 e 1890, o grupo era conhecido como pichotteria e atuava em áreas rurais e olivais, controlando a produção agrícola local através da extorsão e da proteção forçada. Diferente de outras máfias que possuíam uma figura central de liderança como um capo de tutti i capi, a 'Ndrangheta não tinha um único líder supremo no século XIX. Sua estrutura era horizontal e baseada em núcleos familiares, independentes chamados Ndrangheta. No entanto, existem registros históricos sobre as primeiras lideranças locais e a organização da época. Lideranças familiares e locais. Os líderes eram os patriarcas das famílias rurais na Calábria. Em vez de um rei da máfia, existiam os capibastoni, chefes do bastão, que comandavam cada clã local em vilas como San Luca, Platì e Áfrico. As ligações com o PCC Investigações confirmam que o PCC, primeiro comando da capital, mantém uma aliança estratégica consolidada com a máfia calabresa 'Ndrangheta. Esta parceria é central para o tráfico internacional de drogas, permitindo que o PCC forneça cocaína da América do Sul para a Europa, através da rede de distribuição italiana. Os principais pontos desta conexão incluem: ponte do tráfico. O PCC atua como o principal fornecedor de cocaína, utilizando portos brasileiros como Santos para enviar toneladas da droga, enquanto a 'Ndrangheta gerencia a logística e venda no mercado europeu. Operações recentes. Em outubro de 2025, a Polícia Federal deflagrou fases da Operação Mafiosi, revelando que o esquema conjunto movimentou cerca de 2 bilhões nos últimos anos. Acordos de cooperação. Em junho de 2025, Brasil e Itália firmaram um acordo inédito para criar equipes permanentes de investigação focadas especificamente no combate a esse elo transcontinental. Casos emblemáticos: a prisão e posterior extradição de líderes como Rocco Morabito, o rei da cocaína, evidenciaram como altos escalões da máfia operavam diretamente a partir de São Paulo. Novas fronteiras. Investigações recentes apontam que o PCC tem se inspirado na estrutura da máfia italiana para se infiltrar em serviços públicos e lavar dinheiro através de contratos estatais. O caso de Palmi. Os primeiros registros judiciais que identificam líderes específicos surgiram em Palmi, em 1888. Documentos da época mencionam a Sect of Camorristi, como eram chamados antes do termo 'Ndrangheta se popularizar, descrevendo uma organização com rituais de iniciação e chefes locais que controlavam os trabalhadores rurais e olivais. A lenda dos Três Cavaleiros. Embora não sejam figuras históricas comprovadas, a tradição oral da 'Ndrangheta atribui sua fundação a 3 cavaleiros espanhóis medievais: Osso, Mastrosso e Carcanhoso. Segundo o mito, eles fugiram da Espanha após vingar a honra de sua irmã. Osso teria fundado a Cosa Nostra na Sicília, Mastrosso a Camorra em Nápoles, Carcanhoso a 'Ndrangheta na Calábria. A estrutura de comando. A falta de um líder único foi o que permitiu a organização sobreviver por tanto tempo. Cada clã tinha autonomia total, o que impedia que a prisão de um grande chefe desmantelasse todo o grupo. Somente em meados do século XX e XXI, e essa estrutura ainda persiste, é que se criou uma comissão de coordenação, chamada Dois Crimine ou Província, mas apenas para mediar conflitos entre as famílias, sem anular a liderança individual de cada patriarca. Para entender a repressão atual a esses clãs, a estrutura da 'Ndrangheta permanece rigorosamente hierárquica.
baseada em graus, chamados de dote, e divisões territoriais. Diferente de outras máfias, ela combina uma base familiar de sangue com uma organização militarizada. Unidades organizacionais. Indrina é a unidade básica e mais importante, composta por membros de uma única família de sangue. O controle é exercido pelo patriarca. Local é a reunião de várias Indrini que operam em uma mesma cidade ou área geográfica. Para formar um locale, é necessário ter pelo menos 49 membros. Il crimine o la provincia. Uma comissão central que coordena as atividades e resolve disputas entre os diferentes locales, garantindo a unidade da organização. Hierarquia de cargos, cúpula do locale. Dentro de cada locale, as responsabilidades são divididas entre 3 figuras principais. Capo Bastone, o líder supremo do clã. Ele toma as decisões finais sobre vida, morte e negócios. Contábil, o diretor financeiro. Gerencia o caixa comum, distribui os lucros e cuida do dinheiro para advogados e famílias de membros presos. Crimine, o chefe militar. Coordena o planejamento de assassinatos, extorsões e outras ações violentas. Divisão de corpos e hierarquia de membros. Considerado um dos mais poderosos e históricos, eles controlam o porto de Gioia Tauro, a principal porta de entrada de cocaína na Europa. Continuam sendo uma força dominante devido à sua infiltração em contratos públicos e logística portuária. Clã Mancuso Limbadi, famoso por sua influência política e econômica. Foi o alvo principal do mega julgamento Rinascita Scott, um dos maiores processos contra a máfia na história da Itália, que revelou a conexão do clã com advogados, políticos e maçonaria. Clãs Nirta Strangio e Pelle Votari San Luca. Estes 2 clãs ganharam fama internacional devido à faida de San Luca, um conflito sangrento entre as famílias. O episódio mais conhecido foi o Massacre de Duisburg, na Alemanha, em 2007, onde 6 pessoas foram assassinadas em frente a um restaurante italiano, expondo ao mundo que a 'Ndrangheta já estava operando em toda a Europa. Clã Grande Aracri, Cutro. Famoso por liderar a expansão da organização para o norte da Itália, especialmente na região da Emília-Romagna. Eles provaram que a 'Ndrangheta não era mais apenas uma máfia rural do sul, mas uma multinacional do crime infiltrada nas áreas mais ricas do país. Clã Comisso Siderno, um dos clãs com maior presença internacional, especialmente no Canadá e Austrália. O Grupo Siderno é conhecido por coordenar o tráfico transatlântico de drogas há décadas. A organização mantém um faturamento anual estimado em cerca de 55 bilhões de dólares, consolidando-se como a máfia mais rica e infiltrada no sistema financeiro global. A 'Ndrangheta é reconhecida como a organização criminosa mais globalizada do mundo, com presença consolidada em todos os continentes povoados. Sua expansão mundial é estratégica e funciona da seguinte forma. Europa, o centro econômico. Além da Itália, a organização tem bases fortíssimas na Alemanha, Bélgica e Espanha. O grupo utiliza essas bases para o branqueamento de capitais e para gerir a logística de entrada de drogas através de grandes portos europeus. Américas, a fonte e o mercado. América do Sul, Brasil e Colômbia. É a região mais estratégica para o fornecimento. No Brasil, o grupo mantém parcerias com facções locais para facilitar o envio de cocaína pura para a Europa a partir do Porto de Santos. América do Norte, Canadá e Estados Unidos. O Canadá é considerado uma segunda casa para o clã Siderno, onde operam há décadas infiltrados na economia legal e na construção civil. Oceânia. Raízes históricas. Na Austrália, a 'Ndrangheta está presente desde o início do século XX. O grupo controla partes significativas do setor agrícola e de transporte, além de estar envolvido no tráfico de drogas sintéticas. África, a rota alternativa. Utiliza países da África Ocidental, como a Costa do Marfim e Guiné-Bissau, como pontos de armazenamento e transbordo da cocaína que vem da América do Sul, evitando a fiscalização direta nos portos europeus. Ásia. Lavagem de dinheiro. A presença na Ásia está mais ligada ao setor financeiro e à lavagem de dinheiro em centros como Hong Kong e nos Emirados, Árabes Unidos, Dubai, que servem como refúgio para capitais ilícitos e para alguns de seus líderes foragidos. Para combater essa rede global, a Interpol mantém o projeto ICANN,
cooperação internacional contra a Ndrangheta, que une mais de 3 países para compartilhar inteligência e prender membros do grupo em qualquer lugar do planeta. Combater a Ndrangheta é um dos maiores desafios das autoridades globais, devido a uma combinação única de estrutura familiar, poder econômico e capacidade de infiltração. Os principais motivos que tornam este combate tão difícil são laços de sangue e a lei do silêncio. Omertá. Diferente de outras máfias, a unidade básica da Ndrangheta é a Ndrina, composta exclusivamente por membros da mesma família. Traição rara. Para um membro se tornar um informante, pentito, ele precisaria denunciar seus próprios pais, irmãos ou filhos. Isso torna a infiltração policial quase impossível e os testemunhos extremamente raros. Poder econômico e lavagem de dinheiro. Estima-se que a organização fature entre 40 a 60 bilhões de euros anualmente. Infiltração legal. O grupo não vive apenas de crimes óbvios. Ele investe massivamente em setores legais como construção civil, energia limpa e saúde. Infiltração em instituições. A máfia utiliza sua riqueza para manipular eleições e instalar aliados em cargos administrativos, tanto na Itália quanto no exterior. Presença global e colonização. A organização opera em mais de 84 países. Estrutura transnacional. Quando as autoridades italianas apertam o cerco, os clãs se expandem para países com leis de combate à máfia mais frágeis, um processo que a Europol chama de colonização. Domínio do tráfico. O controle quase total das rotas de cocaína para a Europa garante um fluxo constante de caixa que financia defesas jurídicas sofisticadas e corrupção. Uso de tecnologia avançada. E o grupo é conhecido por usar sistemas de comunicação criptografados de última geração para coordenar operações internacionais sem detecção. Resiliência institucional. O grupo tem demonstrado uma capacidade aguda de se infiltrar em projetos financiados por fundos públicos, incluindo fundos de recuperação da União Europeia, desviando recursos bilionários antes mesmo que os crimes sejam detectados. Para enfrentar esses desafios, organizações como a Interpol lideram o projeto ICANN, que busca unificar as leis antimáfia de diferentes países para que o grupo não tenha onde se esconder. Ndrangheta é famosa pelo uso de códigos complexos, rituais arcaicos e linguagens secretas para identificar seus membros e manter o sigilo absoluto. Alfabetos e textos codificados. Em 2014, a polícia italiana decifrou um texto misterioso escrito em um alfabeto especial que misturava símbolos, semelhantes a hieróglifos egípcios, caracteres árabes e cirílicos. Finalidade. Esses códigos são usados em documentos, manuscritos que descrevem o juramento de fidelidade e os ritos de iniciação para novos membros. Identificação. O texto revelou fórmulas rituais onde o membro se identifica como um homem de honra, carregando sinais simbólicos na própria carne e nos ossos, como uma estrela dourada imaginária na testa ou uma cruz de cavaleiro no peito. Rituais e símbolos de identificação. A identificação entre membros ocorre através de um processo chamado batismo, realizado em cerimônias onde os participantes formam um semicírculo ou ferradura. O Código do Silêncio, Omertá, é a base fundamental de identificação e comportamento, proibindo qualquer assistência às autoridades sob pena de morte. A Árvore do Conhecimento, uma metáfora central onde o tronco, galhos e folhas representam diferentes níveis da hierarquia. Sinais físicos reais. Durante a iniciação, o dedo do novo membro é cortado para que o sangue caia sobre uma imagem de São Miguel. Arcanjo, padroeiro da organização, que é então queimada. Estrutura e sociedades secretas. Dentro da própria Ndrangheta, existem níveis de segredo ainda maiores para identificar a elite da organização, La Santa, uma sociedade secreta dentro da máfia, cujos membros são conhecidos apenas por outros membros do mesmo nível. Isso permite que chefes estabeleçam conexões com o governo e a maçonaria, quebrando códigos tradicionais, aperto de mão elitista. Em certos níveis de poder, os membros usam formas específicas de saudação e comportamentos, Ndranghetigiari, um comportamento arrogante e superior, em dialeto calabreso, para sinalizar sua afiliação e autoridade na comunidade.
Tecnologia moderna. Embora ainda usem sistemas arcaicos, em anos recentes a Ndrangheta passou a utilizar sistemas de mensagens criptografadas de alta tecnologia para comunicações operacionais globais, embora os rituais de fidelidade continuem seguindo os códigos tradicionais escritos.